Fala, meu povo, olha eu aqui de novo, mais um vídeo registrando um fato importante que pode servir de aprendizado para todos vocês de um projeto que eu estive envolvido hoje, né, atendendo uma empresa hoje. Olha que interessante isso, né? Dá pra gente conversar horas aqui sobre quanta coisa aconteceu em um desses clientes que eu atendi hoje. Mas resumindo, a gente tinha uma agenda e quando abri a agenda com eles hoje, eles falaram: Divaldo, precisamos da sua ajuda. A diretoria reuniu com a gente ontem à noite e disse que é estrategicamente muito importante, que é imprescindível que a gente implemente uma melhoria, uma mudança drástica no formato de atendimento de um processo que nós temos aqui, que envolve atendimento, fortemente atendimento a cliente. E a gente queria aproveitar a agenda com você para entender e, se possível, projetar essas melhorias no processo, né, essas mudanças. E, na verdade, eles iam pegar um processo de atendimento e acrescentar nesse processo de atendimento ao cliente um novo formato de atendimento, um outro formato, né, além dos que já existiam, um formato virtual. E foi muito bacana porque eles estavam assim bem confusos e ansiosos, né? E aí a primeira coisa que nós fizemos, eu falei, não, vamos fazer. E a primeira coisa que a gente fez lá com eles foi entender o contexto, foi entender como é que aquele processo, com aquela nova mudança, deveria criar valor, quais eram os impactos, qual era a visão de futuro para aquele processo, o que não podia ficar de fora, quais eram riscos, o que podia dar errado, né? Qual era a delimitação, onde ia começar essa parte nova do processo e onde terminava, entradas e saídas. Nós usamos o canvas de valor de processo para entender estrategicamente o contexto daquele processo. E isso foi muito útil para, na sequência, a gente conseguir entender o processo, representar o processo. E olha que bacana, quando a gente representou o processo, três coisas ficaram muito claras para eles, né? A primeira coisa, o que está assinalado em verde, isso é uma metodologia minha, né? É uma coisa simples, deixar uma cor diferente para chamar a atenção, né? O que é verde é novo, ou seja, tudo que está verde aqui, documento, uso de software, atividade, são coisas novas que eles têm que implementar. Eles vão ter que cuidar disso para o processo funcionar do jeito que precisa. Outra coisa, os pontos em vermelho são pontos críticos que eles não têm noção de como vai ser resolvido, porque não tem um recurso, ou porque eles não sabem ainda o formato, ou seja, são pontos que de risco e atenção extrema. Para o processo funcionar desse jeito, nós temos que resolver isso aqui. E olha que outra coisa bacana aqui. Essa piscina daqui de cima é a piscina do cliente sendo atendido. Olha, a clareza que esse formato de modelagem, né, ou de compreensão dá para a gente ver as interações do processo com o cliente e conseguir administrar risco, conseguir avaliar não só o que é importante cuidar, mas também que tipo de recursos eu vou precisar trabalhar. Né? Então, por exemplo, percebam que aqui a gente fala uma hora com o cliente, aqui outro papel fala, né? Então, como é que a gente vai manter o registro da informação? Como é que a gente vai cuidar disso? Técnica usada de maneira correta, método de aplicação, né? É isso que eu sempre defendo. Fazer de forma apropriada, aprender a fazer de forma apropriada, desenvolver sua capacidade de conseguir entender o contexto e representar faz toda a diferença. Agrega muito valor para a organização. Né? E esse é um exemplo disso hoje. Né? Como utilizar a ferramenta, o método, a técnica da forma apropriada pode facilitar, inclusive, não só criar algo novo, mas identificar impactos disso. Né? Então, queria compartilhar isso com vocês. Fica a dica e não para de estudar, não para de aprender, não para de investir em você, não para de se qualificar, porque isso te ajuda a demonstrar valor dentro das organizações e faz você crescer profissionalmente.